Olá, pessoal. Bom, nós vamos dar continuidade, né, no assunto da aula passada. Então, pegue sua apostila de português e abra lá na unidade 5, né, Notícias em Foco. E segue daí a leitura e a explicação comigo na sua apostila. Bom, nós paramos então na página 5 e vamos então dar continuidade na página 6. Então, lá na página 6, ele fala assim: uma notícia pode ser veiculada principalmente em jornais e em revistas, tanto no meio de impresso quanto no meio digital. O público de uma notícia, ou seja, daqueles que vão ler, dependerá do assunto noticiado. Esse assunto pode ser restrito, um tema muito específico pelo qual somente um grupo de leitores vai se interessar ou variado, temas diversos que chamarão a atenção de vários leitores. Então, aqui ele está falando, né, sobre notícias, que é o nosso tema, né, dessa aula, que é Notícias em Foco, e ele está falando que esses assuntos, eles podem ser uma coisa muito específica só para um tipo de pessoas, né, por exemplo, aquelas revistas de médico, né, que fala sobre medicina, aquilo lá é muito restrito, é só para médicos mesmo que vão se interessar por aquela leitura ou aquelas revistas de ciências, né? São aquelas revistas científicas que são mais para cientistas, né? Eles que vão se interessar por aqueles assuntos. Ou então vai ter assuntos variados que qualquer pessoa pode se interessar, como moda, como, né, culinária. E então é isso que ele está falando assim. Então, essas notícias elas podem ser, né, passadas em jornais, pode estar em revistas, né, ela pode ser impressa, né, em jornais, revistas, livros, e também pode ser por meio digital, como a internet, né, que nós vemos que está sendo um grande meio de comunicação hoje em dia, está sendo usado. Daí vocês vão ler novamente aquele assunto que nós lemos na aula passada, né, naquele textinho que está falando sobre aquele museu, né, quem não assistiu ainda aquele vídeo que eu passei é muito interessante, tá? No Museu da Natureza. Então, vocês vão ler de novo aquele lá para fazer o dever de hoje. Então, lá tá falando assim, ó. De modo geral, uma notícia, ela deve responder a 6 perguntas. O que, quando, onde, como, quem e por quê. Essas informações costumam aparecer no primeiro parágrafo do texto, que ele apresenta um resumo da notícia. Esse parágrafo, nós chamamos ele de lead, ok? Agora aí traz um deverzinho, né, o jogo rápido, e é de acordo com aquele textinho que nós lemos já na aula passada, tá? Então, aí fala assim: retome o texto, Brasil vai ganhar Museu da Natureza dentro do Parque Nacional da Serra da Capivara e identifique as seguintes informações. Então, vocês vão ter que voltar ali na outra página para ler novamente, tá? Na página 4 e 5. O que foi noticiado? Aí vocês vão escrever o que é a notícia. Foi noticiado o quê? Não é que o Brasil vai ganhar um novo museu? Então, a notícia, qual que foi a notícia? Quando que esse fato foi noticiado, né? Quando que aconteceu, né? Ou aconteceria? Tá lá a data, gente. Onde que ocorreu o fato? Em que lugar? Lembra? Em que lugar? Como que aconteceu? Tá tudo escrito lá na notícia. Quem que está envolvido? E por que que o fato noticiado aconteceu? Então, esse deverzinho aqui, vocês vão fazer ele, tá? Então, volta o teu apostila lá, dá uma lidinha e façam essa atividade aqui. A data da publicação da notícia e a data em que o fato foi noticiado aconteceria, que o fato noticiado aconteceria, são a mesma? Então, gente, para responder isso aqui, vocês vão ter que voltar lá no textinho. É a mesma data? Vamos ver. Então, olha lá, isso daqui, né, foi publicado no jornal Boas Notícias em 21 de novembro de 2018, tá vendo? E aqui, quando que foi inaugurado? Dia 18 de dezembro de 2018, ok? Então, aqui ele estava falando que esse parque, ele ia
ganhar esse museu, tá? E aqui ele está falando que a inauguração aconteceu no dia 18, ok? Ó, já dei uma respondida aí, hein? Aqui esse assunto estava falando que o parque ia ganhar um museu, porque essa notícia foi do dia 21 de novembro. E aqui ele só foi inaugurado dia 18 de dezembro. Então presta atenção lá, volta o teu textinho e dá uma lida, tá? Você viu que uma notícia costuma responder a 6 perguntas básicas, que tem como função apresentar um resumo do fato apresentado. Essas informações correspondem ao lead. Além do título, do subtítulo e do lead, as notícias também podem apresentar entretítulos ou intertítulos, que são palavras ou expressões curtas que aparecem entre 2 parágrafos, para organizar a leitura da notícia. Fotos dos acontecimentos também podem aparecer nas notícias. Essas fotos podem ser acompanhadas de comentários breves, chamados legendas, ok? Então, aqui ele está dando uma explicaçãozinha do que tem, né? Uma notícia, então a notícia tem o título, o subtítulo, o lead, o entretítulo ou intertítulo. Também ele pode apresentar fotos e quando ele apresenta fotos, eles vêm acompanhado por uma legenda, que é uma explicação dessa foto. Nós vimos lá na aula passada, né, que tinha lá as fotos da Serra da Capivara, né, do Parque da Serra da Capivara, e tinha uma legenda do lado, né, explicando aquela foto, ok? Então, agora a próxima página, a hora da leitura. Eu vou ler com vocês, para vocês fazerem essa atividade, tá? Então, vamos lá, segue comigo a leitura. O ano de 2018 não trouxe apenas boas notícias ao público interessado em museus. No dia 2 de setembro, um incêndio de grandes proporções atingiu o Museu Nacional, localizado no Rio de Janeiro. Leia o texto a seguir. O Museu Nacional recebe doação de quase 190 mil euros do governo alemão. A quantia equivalente a cerca de 808 mil reais será utilizada na recuperação do acervo resgatado dos escombros. O museu. O Museu Nacional, que foi totalmente destruído por um incêndio no dia 2 de setembro, no Rio de Janeiro, recebeu na última segunda, dia 10, uma doação no valor de 180.800 euros do governo alemão. Trabalho de recuperação. Embora o incêndio tenha destruído grande parte do Museu Nacional, as equipes de buscas estão felizes com os itens já recuperados até o momento. Cerca de 1.500 itens, entre peças das coleções, equipamentos, objetos pessoais, fragmentos arquitetônicos e alguns objetos ainda não identificados. Então, essa notícia é do Jornal de Boas Notícias e ela foi publicada dia 12 de dezembro de 2018, ok? Daí, aí tá assim, complete o quadro a seguir, identificando as informações contidas no slide da notícia. Museu Nacional recebe doação de quase 190 mil euros do governo alemão. O quê? Então, você vai escrever aqui, o que é que aconteceu? O que houve? Onde? Onde que isso aconteceu? No Rio de Janeiro, né? Quando que isso aconteceu? Tô falando lá em cima da data, hein? Quem? Quem que doou? Como? Né? E por quê? E daí vocês vão responder isso daqui. O texto lido apresenta intertítulos. Ele apresenta intertítulos? O que vocês acham? Após ler e analisar os 2 textos apresentados, complete as frases a seguir com os nomes dos principais elementos que constituem uma notícia. O da notícia informa o leitor sobre o fato que será apresentado. O quem da notícia. O vem logo após o título, acrescentando a ele algumas informações. Os ou são palavras ou expressões que aparecem entre 2 parágrafos para se organizar a leitura da notícia. D. O faz um resumo da notícia apresentando as informações básicas sobre o fato noticiado e respondendo às perguntas.
Um dos fatores que define o público-alvo da notícia é o... Gente, não tá difícil, tá? Então, como que vocês vão fazer isso daqui? Vocês vão voltar na apostila de vocês. A resposta tá toda aqui, ó, tá? Então, a resposta tá aqui, né? A resposta tá aqui, ó. Lá ele pergunta, ó, né? Que ele tem que responder as 6 perguntas. Lá, ele tá lá, né? Então, as respostas estão tudo nessas páginas, ó, na página 6 e na página 7, tá? Entenderam? Então, não tá difícil. É só isso daqui hoje, o deverzinho de hoje, tá? Então, hoje nós só vamos até a página 9 e daí vocês fazem bem bonitinho esse deverzinho que não tá difícil. Ok, pessoal? Bom, beijinhos e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!